Olá, eu sou Bruna Marques Duarte. Vou apresentar o trabalho Construtivismo de Jean Piaget e as concepções de pós-graduandos em Educação para Ciência e Matemática. O objetivo desse trabalho foi avaliar as concepções sobre o construtivismo piagetiano na perspectiva de pós-graduandos em Educação para Ciência e Matemática. Piaget, ele colaborou significativamente para a psicopedagogia, a psicologia, a educação e as áreas afins, né, a partir do seu estudo do desenvolvimento cognitivo do ser humano, em uma perspectiva construtivista chamada de epistemologia genética. Em relação à sua teoria, existem diversas interpretações e críticas. E o que acontece é que muitos discentes na área de ensinos não nas áreas de ensino de ciências não diferenciam as afirmações verdadeiras das falsas sobre suas teorias. Nesse contexto, Chacur 2015, em sua obra A Desconstrução do Construtivismo na Educação, levanta, discute e esclarece algumas ideias encontradas em textos e artigos educacionais considerados construtivistas, bem como no discurso dos docentes. A partir da revisão bibliográfica dessa obra, né, levantando as 10 concepções errôneas e suas justificativas trazidas pela autora, esse trabalho realizou uma investigação na disciplina de Fundamentos de Teorias de Ensino e Aprendizagem, no qual foram apresentadas as concepções analisadas na revisão para os discentes do curso, utilizando o auxílio de um serviço online. A partir da observação dos enunciados, os alunos tinham que indicar se essas eram verdadeiras ou falsas. E aqui apresentamos um quadro trazendo a porcentagem, né, em relação da observação dos alunos em relação aos enunciados. Sendo que a premissa tida como falsa por 100% dos alunos foi de que uma regra do construtivismo é que não se deve dar nada pronto, tudo tem que ser ela considerada verdadeira pela maioria, foi de que o conteúdo não deve ser imposto ao aluno, segundo o construtivismo. A partir de agora, vamos analisar cada premissa, seus resultados e discussões sobre as premissas falsas. Sobre a premissa, a aula construtivista sempre parte do concreto, a Chacur levanta que existe uma diferença entre concreto e físico. Então, existe uma ambiguidade no termo, pois o mesmo é confundido com algo material. Vale destacar também que o sujeito não aprende a apenas observar. Para a autora, a falseabilidade na premissa se encontra no fato de que nem sempre é possível se partir da experiência do aluno, e essa se diferencia de vivência associada à simples exposição no meio. Em relação à premissa, todo o conhecimento que o aluno traz de casa deve ser aproveitado, ela considera a importância do conhecimento que os alunos trazem de casa, ou seja, da sua vivência. No entanto, o professor deve conduzir a construção de conhecimento que ajude o aluno a superá-los, pois o conhecimento científico é provindo da atividade científica. Então, cabe ao professor aproximar os seus conceitos das estruturas mentais que os sujeitos possuem. Essa, sendo assim, a melhor forma de se trabalhar o que os alunos trazem de casa. Em relação à premissa, uma regra do construtivismo é que não se deve dar nada pronto, tudo tem que ser produto dos alunos. A autora considera que a aprendizagem necessita sim da atividade do sujeito. No entanto, é precisa orientação para que as crianças tomem decisões, né? Todos os entrevistados analisaram essa premissa como falsa. Então, observamos que talvez a indicação do nada e tudo tenha influenciado na tomada de decisão. Em relação à premissa, o conteúdo não deve ser imposto ao aluno, segundo o construtivismo, somos levados a pensar a função da escola, pois o professor não deve analisar sua disciplina como inútil, e nem desconsiderar o papel da escola.
No entanto, mais de 90% dos alunos colocaram como verdadeira essa premissa, talvez em uma concepção de que estabelecer o conteúdo possa ser autoritário. Em relação à premissa, de acordo com o construtivismo, não se deve usar cartilha para alfabetizar, existe aí uma diferença entre crítica e abolição da cartilha. Porque existem sim críticas em relação à apostila, associada ao fato, por exemplo, dela ser descontextualizada. Mas, para muitos alunos, ela é a única forma de contato com a escrita. Mesmo assim, 45% dos alunos a consideraram como essa premissa como verdadeira. Em relação à sexta premissa, o construtivismo condena a tabuada, que só requer decoração, né? A autora justifica que essa premissa é falsa porque a concepção, afirmando que a memória é uma das funções essenciais da inteligência e não deve ser negada. Uma vez que afirmar que a tabuada não deve ser ensinada na escola, condena o aluno no futuro a ter a calculadora como muleta. Em relação à premissa, o papel do professor no construtivismo é de facilitador da aprendizagem. Observamos nessa premissa uma desvalorização docente. Apesar disso, 83% conceberam como verdadeira, o que denota que os pós-graduandos não conhecem a função do professor no construtivismo. Existe a ideia de que o aluno constrói conhecimento, né, nessa premissa, de forma que o professor só orienta. No entanto, o professor tem muitos atributos no ensino. Conhecer a disciplina que ensina, conhecer a história da ciência, questionar o aluno, ajudar a organizar informações. Então, o professor não deve usar o seu conhecimento para impor, mas é ele sim que cria situações de aprendizado para o aluno. Em relação à premissa, no construtivismo, o principal papel do professor é motivar, despertar o interesse do aluno, observamos aí a descaracterização da né? No entanto, 40% apontaram como verdadeira, demonstrando na questão a mesma premissa da anterior, né? De não entender a função do professor no construtivismo. Em relação ao apontamento, ser construtivista é dar aulas diferentes, existem aí a diferença entre tradicional e construtivista. Uma aula dinâmica, com certeza, é diferente. No entanto, se essa diferença estar designada em relação à tradicional, apenas essa diferenciação não determina uma aula construtivista. 27% apontou como verdadeiro, um índice pequeno, uma vez que o tradicional se encontra impregnado nos ideários. Em relação ao enunciado, em uma avaliação construtivista, o professor deve considerar tudo que o aluno fizer. Existe para a autora um equívoco, atrelado ao fato de considerar que não se deve apontar o erro do aluno. Contudo, a correção de um erro, se justificado, pode ser aproveitado para a aprendizagem, uma vez que é importante para a modificação dos esquemas e construção das estruturas cognitivas dos alunos. 60% dos alunos apresentaram como verdadeira essa premissa. Bem, diante dos dados levantados da pesquisa bibliográfica desse trabalho, consideramos que eles possam contribuir para a desconstrução das concepções errôneas acerca do construtivismo, sobretudo entre as 10 principais crenças elencadas por Shakur. Quanto às deformidades nas concepções teóricas, é importante que o aluno busque fontes originais ou guiadas por profissionais que estão próximos às teorias estudadas, para que ele não dissemine as concepções erradas em relação à teoria de Piaget. Aqui está meu contato, fico à disposição para dúvidas. Obrigada.